Olá! Depois de vencida a etapa das eleições de 2014, o Congresso Nacional retoma seu ritmo normal de trabalho. E nós, no programa Argumento, estamos ouvindo os senadores, eles que fazem parte da história política desse país, para falar conosco e fazer uma análise sobre como serão os horizontes para 2015. Como fica o Brasil depois de superado esse processo eleitoral de 2014. E agora conosco, o líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Humberto Costa. Senador, obrigada pela sua presença. Prazer. Gostaria de começar já direto com o tema da entrevista. O que é que muda, do seu ponto de vista, a partir de agora, depois dessa eleição histórica, onde a sociedade se envolveu tanto, onde a margem de diferença de vencedor e derrotado foi tão pequena? Como é que tudo isso se traduz nesse ambiente político aqui do Congresso? Bem, no caso nosso, base do governo e no caso do próprio governo, isso tem que se traduzir numa série de mudanças que são reclamadas pela população brasileira. A primeira delas é nós ativarmos o debate político, o diálogo, governo com sua base, governo com a oposição. Nós também azeitarmos os canais de entendimento com a própria sociedade. Como disse a presidenta, a palavra-chave desse momento é diálogo. Além disso, nós temos que responder também ao anseio de mudanças da população pela transformação da nossa cultura política e pelo combate à corrupção. E essas duas coisas só podem acontecer se nós colocarmos como prioridade a aprovação de uma reforma político-eleitoral, que aborde temas como o financiamento das campanhas eleitorais, fidelidade partidária, coligações proporcionais, reeleição ou não. Tudo isso eu acredito que são as questões mais relevantes desse momento. Bom, e para esse tema reforma política, a presidência já acenou com a possibilidade de aproximar a sociedade desse trabalho, fazendo uma consulta, né? Que também tem sido meio criticado. Isso, somado à questão dos conselhos populares, trouxe, em alguns momentos aqui na reflexão do plenário, uma certa resistência. Isso é uma maneira de, ao estreitar esse diálogo, você acaba enfraquecendo o trabalho do Congresso? O Congresso não legitima a representação da sociedade, não poderia ser feito por aqui mesmo? O que o senhor acha? Veja, esse debate, por exemplo, do plebiscito e do referendo, eu acho que ele é mais secundário. O importante é que a sociedade seja escutada sobre isso, ela dê sua opinião. Eu defendo que o plebiscito é melhor, porque o plebiscito, ele antecede a elaboração da lei. Então, as pessoas participam e o que elas decidem, o Congresso Nacional obrigatoriamente transforma em lei. É diferente do referendo, porque no referendo o Congresso debate, decide, aprova a legislação e depois a população é consultada. Então, acho que hoje o desejo das pessoas é participar desde o início, mais diretamente. Segundo, se o Congresso é quem decide, ele decide de acordo com o interesse dos seus membros também. Então, é muito provável que essa reforma que surja tenha muitos ingredientes de manutenção de mecanismos que hoje existem e que a população está questionando. Agora, de uma forma ou de outra, são duas consultas, não é? O importante é que se faça a reforma. Então, isso é que é fundamental, discutir esses temas a que eu me referi, especialmente o financiamento das campanhas eleitorais. Senador, durante a campanha eleitoral, a gente viu como tema a questão da economia, a condução econômica, da política econômica brasileira, que os dois candidatos detectaram como uma necessidade de mudança, cada um pelo seu caminho. Muitos desses temas vão voltar ao Congresso em forma de debates e projetos, decisões que o Congresso vai tomar. O senhor acha que a gente repete aqui na casa, na hora desses temas, a mesma polarização, a mesma tensão que a gente viu durante a campanha? Olha, é possível que existam temas que continuem a ser objeto de uma polarização, mas existem temas também que podem ser resultado de um consenso. Acho que aqui
assim como na relação do governo com a oposição, nós podemos construir uma agenda mínima de questões que interessem ao país e que sejam apoiadas tanto pelo governo quanto pela oposição. Nós temos que trabalhar as duas coisas, porque o debate, o conflito, o acirramento, ele é parte da democracia também. Agora, é possível também nós atuarmos na linha do consenso. Acho que, por exemplo, em relação à reforma política, nós não precisamos esperar o ano que vem para decidir algumas coisas que me parecem que são absolutamente consensuais hoje. Entre elas, o fim das coligações proporcionais, o estabelecimento de algum tipo de cláusula de desempenho. Eu acho que isso une praticamente todo mundo. Com certeza. Né? E por que não nós não trabalharmos uma agenda assim? Então, nós podemos dosar um pouco o conflito e o entendimento. Vamos começar pelo consenso, né, senador? Eu acho que é bom. Agora, a gente recentemente, essa semana, ontem, né, a Câmara, foi até objeto de pronunciamento do senhor hoje no plenário, a Câmara recusou o decreto com relação à regulamentação dos conselhos populares. A matéria vem para cá? Sim, ela deve estar chegando ainda essa semana e acredito que na semana que vem já deve estar pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça. E aí vai ser um primeiro exercício dessa convivência de... Eu acho que vai ser um exercício, nesse caso, do confronto, né? Que é salutar para a democracia. Eu acho que a Câmara e talvez alguns senadores ainda não tenham se dado conta de que essa proposta, em nada, ela retira poderes do Congresso Nacional, nem quebra a sua autonomia. Pelo contrário, o que o governo está fazendo é pegando instrumentos de participação social, como os conselhos. Há conselhos que existem há mais de 40 anos, está aí o Conselho Nacional de Saúde, o de Educação, o Conselho de Desenvolvimento Social, as ouvidorias, o próprio Congresso Nacional tem ouvidoria, as conferências, a Conferência das Cidades, a Conferência da Igualdade Racial, são coisas que já existem e que funcionam como espaços de consulta do Poder Executivo para a definição das suas políticas. Tudo aquilo que precisa passar pelo Congresso Nacional não sofre qualquer interferência disso. Então, o que nós temos que discutir é isso. E, nesse momento, o que é que a sociedade está dizendo? Seja pela alta participação que há hoje nas redes sociais, seja pelo reflexo das manifestações de 2013, ela quer participar da elaboração das políticas. Ela não quer simplesmente ser objeto. E aí, esses canais permitem que uma parcela importante da sociedade possa se manifestar e dar a sua opinião. Se o governo vai acatar ou não, é outra questão. Com certeza. Expectativa o senhor falou em combate à corrupção. Nós temos aí esse desafio grande em relação à Petrobras, com CPMI em andamento aqui na casa. Até que ponto isso, de alguma forma, pode interferir, respingar, ter algum peso, comprometimento do trabalho do Congresso? Veja, eu acredito que nós vamos estar no início do ano que vem diante, talvez até de uma crise institucional. A se confirmarem as suposições de que existam parlamentares envolvidos nesse processo, tanto o Senado quanto a Câmara precisarão se posicionar. E, ao que se diz, é um número expressivo desses parlamentares. A sociedade certamente não aceitará que haja qualquer tipo de impunidade nessas questões. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos vivenciar uma crise aqui. Porém, se nós soubermos trabalhar, encarar esse problema de forma madura e não meramente como um enfrentamento, mas de tomar medidas estruturais, eu acredito que nós poderemos passar por isso e, quem sabe, até sairmos mais fortalecidos e sem comprometer o restante da agenda do Congresso Nacional. Talvez, quem sabe, até alavancando temas da reforma política a partir daí? Da reforma política, temas de enfrentamento à questão da impunidade, de fortalecimento dos órgãos de fiscalização e de investigação, enfim, também dando conta daquilo que estruturalmente precisa ser feito. Não adianta somente punir, caçar, prender, mas é preciso aprimorar a legislação e a cultura política existente no Brasil para que isso não aconteça. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção.
Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando suas sugestões e críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.